Meus irmãos, boa tarde, paz do Senhor, pastor Warley Pires, passando aqui para uma rápida meditação. João capítulo 16, versículo 8 diz: E quando ele vier, ele que é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que interessante, Jesus falando sobre a ação do Espírito Santo, uma das ações dele é convencer as pessoas, convencer os corações. E às vezes a gente sofre tanto tentando fazer o papel do Espírito Santo, que é ele quem convence, é ele que pode mudar a mentalidade de alguém, é ele quem faz a obra. Nós temos a função de pregar o Evangelho, de anunciar, debaixo dessa mesma unção do Espírito, a palavra de Deus. Mas é ele quem faz a obra, completa a obra, converte e convence o coração das pessoas. É ele que muda, ele que direciona, ele que às vezes mostra ali a pessoa no caminho errado e convence também até o que já é cristão, que já é crente, mas que às vezes está tomando atitudes erradas, por caminhos errados, situações complicadas. E é ele que pode mudar as pessoas de hábitos errados, de coisas erradas. Só que a gente tem a tendência a querer mudar pessoas. A gente tem a tendência a querer converter pessoas na marra, no grito, no desespero, com ameaças. Às vezes a gente ama tanto alguém que a gente quer que aquela pessoa venha para Cristo e a gente começa a tentar fazer todos os nossos esforços possíveis para trazer aquela pessoa a Cristo. E é importante a gente se esforçar sim, fazer o trabalho, pregar o evangelho, mas nunca tentar forçar a barra da conversão na marra, de convencê-la na marra. Esse é um papel do Espírito. Quantas famílias que sofrem com mulheres tentando mudar maridos, com maridos tentando mudar mulheres, convencê-las ou convencê-los que estão errados e precisa mudar, com pais querendo convencer a filhos e filhos querendo convencer aos pais. Mas, na verdade, irmãos, essa obra é obra do Espírito. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que convencer é a nós mesmos, deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, converter-nos a cada dia, convencer-nos a cada dia e deixar que a nossa vida seja guiada pelo Espírito do Senhor. E essa obra é uma obra do Espírito. Normalmente, quem está sempre no casamento tentando convencer o outro é uma pessoa que às vezes está muito errada, mas ela não vê o seu erro, ela quer convencer o outro. Normalmente, quem quer convencer muito, ele também tem os seus erros. Então, a importância disso é eu deixar a importância desse vídeo é eu deixar de tentar fazer as coisas do meu jeito, tentar de fazer aquilo que o Espírito Santo aqui pode fazer. Irmãos, é o Espírito que convence, é o Espírito que converte, é Ele que move. Eu posso orar, posso clamar a Deus, eu posso dar bons exemplos, eu posso sim falar na hora certa, com sabedoria, mas eu não adianta eu querer esse resultado que só o Espírito Santo pode causar na vida das pessoas. Você já percebeu que é quando a gente desiste de convencer alguém que essa pessoa é convencida pelo Espírito? Quantas vezes a gente tenta e não consegue? E quando a gente desiste, o Espírito Santo vai, entra em ação e faz a obra. Porque quando eu estou tentando fazer do meu jeito, ele deixa eu fazer. Então vai, você consegue? Vai. Mas quando eu desisto de fazer do meu jeito, me abro para ele, dou espaço para que ele trabalhe, ele entra e convence, converte. Eu falo isso, minha mãe hoje está firme na igreja, servindo ao Senhor, indo nos cultos diariamente, tem buscado a Deus. Mas minha mãe estava afastada dos caminhos do Senhor, eu tinha levado ela converteu, ela batizou nas águas, foi batizada com o Espírito Santo, uma benção, mas se afastou, parou, ficou aqueles altos e baixos, e anos minha mãe parada. E eu há anos pregando, falando, às vezes chorava, mandava mensagem, cobrava, chegava lá, mãe, só não está indo para a igreja, mãe, pega firme, mãe, negócio é Jesus, mãe, e o tempo todo batendo, falando, e o tempo todo angustiado, triste, às vezes, né, em dados momentos, com essa situação,
com a minha mãe. Mãe é mãe, com aquela peleja, pregando aqui, ganhando alma ali, produzindo ali. Mas às vezes eu olhava, via minha mãe naquela situação parada, e eu, meu Deus, e tal, e coisa e tal. Mas um dia eu falei: Deus, eu não consigo mais, eu não dou conta, eu não consigo converter a minha mãe. Eu não consigo fazer essa obra. Eu estou orando, eu falei: Senhor, eu vou parar de falar, eu vou parar de tocar nesses assuntos com a minha mãe. Eu vou simplesmente entregar essa missão ao Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou continuar orando, porque eu não consigo orar sem orar pela minha mãe. Mas eu vou confiar que o Senhor vai agir. Larguei, ia lá na casa dela, não falava nada com ela de igreja, falava nada com ela sobre voltar para os caminhos do Senhor, sobre Deus. Conversava um assunto ou outro e ela na dela. Ela tudo aí, passado um tempo, ela começava a tocar no assunto de igreja, de voltar para a igreja. "Ah, amém, amém", tal, fingindo de bobo. "Amém, amém, amém". E veio uma circunstância que minha mãe, né, mudou de casa. Eu nem estava querendo muito essa mudança, muito preocupado com ela, mas já era uma ação do Espírito. E minha mãe então mudou de bairro e chegou onde ela estava chegando, e ela foi para lá. Daí a pouco ela foi para a igreja, foi no culto. Passado uns dias, foi no culto de novo. Passado um dia, minha mãe: "Ó, reconciliei com o Senhor, tô firme. Não, meu filho, não tô perdendo o culto. Meu filho tá assim, meu filho tá uma benção. Pastor me pôs para ajudar na cantina da igreja, e uma benção. E todo dia minha mãe chega: 'Meu filho, um culto maravilhoso. Meu filho, o culto tá assim'". E Deus completou a obra. Algo que vinha me martelando, me matando, e hoje minha mãe está firme com o Senhor. Então, irmãos, a gente não convence, a gente pode orar, a gente pode, com sabedoria, na hora certa, dar uma palavra, mas a obra de convencer é do Espírito. A Joyce Meyer diz algo, eu acho muito interessante: nós não somos o Espírito Santo Júnior. Quem convence é o Espírito do Senhor. Deixa ele convencer, deixa ele operar, deixa ele fazer. Às vezes a gente vai passar por situações difíceis que a gente vai querer resolver na marra, mas a gente não consegue. Mãe, você não consegue convencer o seu filho. Pai, você não consegue. Filho, você não consegue convencer os seus pais. Esposa, você não consegue convencer o seu marido. Marido, você não consegue convencer a sua esposa. Pregador, você não consegue convencer o coração das pessoas. Mas o Espírito Santo consegue. Se nós deixarmos Ele convencer a nós mesmos, nos abrirmos para Ele, entregar o nosso coração ao Senhor, fomos a cada dia mais convertidos e convencidos por Ele. Ele nos usará de uma forma poderosa para operar na vida de pessoas, mas é Ele que vai fazer. Você prega, o Espírito Santo convence. Você louve e Ele toca as pessoas. A obra é dele, quem faz é Ele. Nós temos que confiar inteiramente na graça do Senhor. Paulo, quando estava na Macedônia, a Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, foi lá e fez uma obra na vida da irmã Lídia. Ele estava ali pregando, anunciando, e a Bíblia diz que o Espírito Santo moveu ela, que Deus moveu no coração dela, e ela foi convertida, foi um braço direito para ajudá-los ali, hospedou na casa dela. É Ele que faz a obra, é Ele que convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, é Ele que convence a esposa, o marido, os filhos, os pais, é Ele que convence situações que a gente precisa que Deus trabalhe, e a gente tenta, às vezes, do nosso jeito, não consegue, a gente fica angustiado, afoito, ansioso, tentando fazer no nosso tempo e a gente não dá conta, mas o Espírito do Senhor tem o caminho. O Espírito do Senhor convence, o Espírito do Senhor move. Nós temos que aprender a confiar nele, a deixar que ele opere, a orar, a buscar, mas deixar nas mãos do Senhor, que ele faz tudo no seu tempo, na sua hora, no seu momento e na hora certa. Coisas que você precisa que Deus haja. O Espírito Santo, no tempo certo, na hora certa, vai fazer. Descansa no Senhor. Descansa. Deixa o Espírito Santo conduzir os seus caminhos. Confie na ação do Espírito. Ele veio para fazer isso. E ele não vai deixar de fazer. Ele só não vai fazer enquanto eu tentar fazer do meu jeito. Enquanto eu ir tentando fazer da minha forma. Ele vai deixar eu me debater. Mas quando eu me entregar, confiar, ele completa a sua boa obra. Amém? Deus abençoe e um abraço.